Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que nós estamos estudando durante todo esse trimestre a revista da editora Betel, que tem como tema Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. Uma série de 13 lições comentadas pelo nosso bispo Abner Ferreira, e hoje nós vamos, com a ajuda de Deus, completarmos aqui esses ensinamentos nessa 13ª lição. Antes de nós lermos aqui, para você que está chegando, já peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, pois isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas e grupos através da propagação do Evangelho. Então nós vamos ler aqui, hoje o tema é o Filho de Deus e a vida eterna, a eterna promessa da salvação. O nosso texto áudio se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Verdade aplicada, permaneçamos em Cristo, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. Os objetivos da lição: reconhecer que a vida eterna é mediada por Cristo, o autor da salvação, compreender que não sabemos quando Cristo virá, mas devemos estar atentos e reiterar que a vida eterna proporciona a entrada do crente na presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Texto de referência, nosso texto de referência está no Evangelho de João, capítulo de número 17. Evangelho de João, já pegar aqui, capítulo de número 17, versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 11. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então nós vamos começar aqui e vamos falar da nossa introdução e já vamos entrar neste assunto tão extraordinário que fala-nos sobre o Filho de Deus e a vida eterna. Nesta lição estudaremos alguns aspectos de um tema bem presente no Evangelho de João: a vida diante da realidade e da influência do pecado na existência humana. Nós estamos aqui lendo a introdução e eu quero parar e me ater aqui por um pouco para procurar explicar aos irmãos sobre essa realidade, como diz aqui o bispo Abner Ferreira, da influência do pecado na existência humana. Quando nós tratamos sobre o assunto do pecado, nós entendemos que o pecado, ele foi a causa da separação entre o homem e Deus, ele foi a causa da morte espiritual e também a causa da morte física, que entrou no mundo como um resultado do pecado.
e é algo que impactou todas as nações. Então nós entendemos que o pecado, primeiro, ele foi a causa da separação entre Deus e o homem. Nós vemos que nós encontramos isso até no exemplo clássico de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, assumindo os pecados de toda a humanidade. A Bíblia fala que o dia se fez trevas, já era perto de 3 horas da tarde, o dia se fez trevas, e Jesus, que como o profeta Isaías bem colocou, que sempre se apresentou como um cordeiro mudo, que foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca, mas, estando na cruz, quando o dia se fez trevas, ele deu um brado e ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dizendo, meu Deus, por que me desamparaste? E isso nos faz entender que, no momento que o nosso Senhor Jesus, ele estava assumindo todos os pecados da humanidade, o Pai deu as costas para ele, porque o Pai, ele não compactua com o pecado. E o Senhor Jesus estava se fazendo pecado por nós. E através do seu sacrifício, ele estava levando consigo todos os pecados da humanidade, porque ele é salvador, como eu sempre digo, de toda a humanidade. Porém, Senhor, ele só é Senhor daqueles que procuram obedecer a sua palavra. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ele também trouxe morte espiritual. Nós vemos que quando o homem ele estava no jardim do Éden, por causa da desobediência, ele que tinha prazer de na viração do dia receber a Deus, que vinha sempre na viração do dia falar com ele, a Bíblia fala que ele teve medo de Deus. E nós entendemos que o medo, ele é uma virtude negativa. O medo, ele é uma consequência do pecado. Deus não nos chamou para termos medo dele. Deus nos chamou para nós nos aproximarmos dele. O desejo de Deus é que nós vivamos uma vida de íntima e significativa comunhão com Deus. E automaticamente o homem também recebeu como consequência do pecado, da desobediência, a morte física. Se Deus deixasse o homem dentro do jardim pecado, sendo que no jardim estava ali à sua disposição a árvore da vida, que promovia a vida eterna para o homem iria viver eternamente em pecado. Então Deus o tira do jardim, coloca 2 querubins ali com espadas flamejantes, impedindo que o homem novamente entrasse no jardim. E assim Adão teve que seguir o seu caminho. E agora, sem poder participar do fruto da árvore da vida, o homem que outrora era imortal, ele passou a ser mortal. Então, este aqui é o primeiro ponto. O pecado, ele foi a causa da separação, da morte espiritual e física, que, como eu já disse, entrou no mundo como resultado do pecado, impactando todas as nações, porque todos que vieram depois de Adão herdaram consigo essa natureza pecaminosa. Aí, continuando na introdução, vai dizer, diante da realidade da influência do pecado e da existência humana, foi até onde eu li, perdão. Continuando na introdução, Deus, por amor, enviou o seu Filho, que tem vida e concede vida. Veremos as respostas necessárias para o ser humano para desfrutar da vida eterna no presente e no futuro glorioso, reservado a todos que permanecem em Cristo. Então, esta última parte aqui da introdução, ela nos faz entender que a vida eterna, a vida com Deus,
ela emana de Cristo. Ou seja, a vida divina e eterna é o próprio Cristo. Isto significa que esta vida que emana de Cristo é uma experiência de estarmos com Deus, não apenas na existência física, mas nós também vamos entender que em qualidade eterna e perfeita. Eu não sei se você percebeu, se não, vamos observar no texto de referência no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 5 que está em pauta, ele diz, e agora glorifica-me tu, na oração que o Senhor Jesus faz ao Pai. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória, e ele diz, que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o Senhor Jesus estava com isso declarando, olha, eu estou cumprindo a obra que o Senhor me prometeu. Então, se existe um cumprimento, também existe uma herança reservada por Deus nos céus. E o Senhor Jesus estava falando de algo que ele já tinha vivenciado, que ele já tinha experimentado ao lado do Pai. E ele estava dizendo, glorifica-me, Senhor, com aquela glória que antes eu tive contigo, pelo fato de que eu estou cumprindo a tua obra. Eu estou fazendo a sua vontade. Então nós passamos a compreender com este versículo que herdar a vida eterna, herdar esta vida com Deus que emana de Cristo Jesus, é fruto de procurarmos cumprir a palavra de Deus, tendo uma vida de observância, tendo uma vida de obediência, tendo uma vida de dedicação, em procurarmos fazer o que é certo. Eu sempre falo nos vídeos e vou falar aqui novamente, porque Jesus não vai vir buscar uma igreja perfeita. Jesus vai vir buscar uma igreja que está em busca da perfeição, porque não adianta. Mesmo estando na presença de Deus, nós continuaremos apresentando as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas imperfeições. Eu costumo dizer que tolo é aquele que bate no peito e se diz ser melhor do que alguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós alcançamos os céus, nós alcançamos um crescimento de vida espiritual, porque esta vida espiritual, ela emana de Cristo. Não é méritos humanos, mas sim, é dom de Deus. Vamos ver aqui alguns versículos que falam justamente que esta vida emana de Cristo. Primeiro, anotei aqui, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 11, 25, Jesus, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deixando claro uma promessa clássica de Cristo, que a vida emana dele, e ele pode dar àquele que procurar andar em concordância com a palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus, ele afirma, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Ele é pão que sacia a alma, ele é água que sacia a sede da alma daquele que está sedento. Em outras partes da Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, Paulo aqui descreve Jesus como o último Adão, que veio a ser o espírito de vida, o espírito vivificante, que por um entrou a morte, mas por outro entrou a vida e a salvação.
Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 4. A vida que agora vivemos está ligada a Cristo, que é, Paulo disse, a nossa vida, indicando que a vida eterna é encontrada em uma união, em uma vida de comunhão com Cristo Jesus, através da sua palavra. Atos capítulo de número 3, versículo 15. Pedro aponta Jesus como o autor e príncipe da vida, aquele que foi ressuscitado e o que o povo da fé pode testificar. Então, nós encontramos aqui textos bíblicos que nos deixam claro acerca de que em Cristo Jesus está a vida. Aí no tópico 1 vai falar sobre que no Filho de Deus está a vida. No Filho de Deus está a vida. Lá do Evangelho de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 26, depois nós vamos explicar, mas vamos ler primeiro, diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Entende? A vida emana de Deus. Aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele está afirmando que o Pai concede ao Filho a vida em si mesmo. Assim como o Pai, ele também a possui. Demonstrando que Jesus, ele é a fonte da vida eterna. E ele é um meio para que possamos conhecer a Deus. Aí nós vamos ver aqui uma outra parte aqui sobre o sentido da palavra vida. Essa que nós falamos agora é uma palavra que é usada no Novo Testamento como princípio de vida no sentido absoluto, a vida como Deus a tem, aquilo que o Pai tem em si mesmo e que emana em Cristo Jesus. E em outro sentido, a palavra se refere à vida física do ser humano e à sua existência em si. E aí o bispo Abner Ferreira, ele deixou como referência o versículo que eu quero pegar aqui, de Lucas, capítulo de número 16, e o versículo de número 25, olha. Disse, porém, Abraão, é a parábola do rico e Lázaro. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Então aqui o fato não é que o Senhor Jesus estava dizendo que o rico não iria para o céu, mas o fato de que, primeiro, o Senhor Jesus disse o quão difícil são os ricos entrarem no reino de Deus. Jesus disse que não é impossível, mas Jesus disse que é difícil, porque as pessoas com muitas posses e muitas condições, e eu não estou generalizando, mas é uma realidade, elas confiam nos bens materiais que ela tem. Então o Senhor Jesus, ele estava dizendo de um homem que viveu uma vida em abundância, uma vida excelente e que desprezava aquele homem por nome de Lázaro, que vivia uma vida ruim, do qual nunca foi observada por aquele homem rico, que nunca procurou o ajudar. E aí a gente já procura, entende com isso a importância da ajuda ao próximo. Mas o que eu quero focar aqui é que este versículo, ele deixa claro que ele se refere à vida física do ser humano e à sua existência em si. Diante daquilo que ambos viveram nessa terra, dentro desta parábola, o Senhor Jesus disse que um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades. Ambos lugares eram separados por um abismo. Era como se fosse um lugar de paz e o outro um lugar de tormento, Hades, que tem o mesmo significado do inferno. Então, eu sempre compreendo com isso que a vida eterna, ela é um reflexo da nossa vida terrena. Pois aqui é o lugar de nós buscarmos a vontade de Deus. Porque a salvação,
ela requer pelo menos, no mínimo, duas coisas: o arrependimento e a fé. O arrependimento significa dar meia volta e voltar a trilhar pelo caminho que se deve andar. E para trilharmos em Cristo, não adianta irmos segundo as nossas convicções humanas. Nós precisamos ir pela fé, crescendo no conhecimento, mas crescendo na graça de Deus também. Por que para a salvação requer essas duas coisas? Ou pelo menos, essas duas coisas que nós colocamos aqui, porque tem mais. Mas por que requer o arrependimento e a fé? O bispo Abner Ferreira, ele deixa-nos claro aqui, que é por causa do efeito do pecado. E aí, aqui nessa questão do efeito do pecado, olha o que está escrito. O pecado, ele afetou a vida física. Então, por isso que o homem precisa do arrependimento. Por isso que o homem precisa se achegar diante de Deus por causa da fé. Porque o pecado afetou a vida física. O homem herdou essa natureza de fazer mais o mal do que o bem. É aquilo que o apóstolo Paulo mesmo disse. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço constantemente. Paulo não estava dizendo com isso que ele vivia uma vida de pecado. O que Paulo estava dizendo é que dentro dele e dentro de todos nós existe uma batalha espiritual, uma luta entre a carne e o espírito. Acredite, o nosso maior inimigo não é Satanás. O nosso maior inimigo é a nossa carne. E ele se aproveita disso para que através do pecado, que significa errarmos o alvo, ele se fortaleça e nós venhamos nos enfraquecer. Então ele fala sobre uma batalha espiritual que estava dentro dele. Era isto que Paulo falou, entre a carne e o espírito, porque a carne quer fazer a vontade da carne, mas o espírito, ele quer que nós venhamos abnegar, renunciar à nossa carne e venhamos fazer a vontade de Deus para que possamos, com isso, fazer a nossa alma crescer, ser alimentada e ser saciada por Deus. Então, olha, o pecado afetou a vida. O Criador, ele diz aqui no comentário, já tinha anunciado ao primeiro casal, Gênesis 2,17, que se comessem daquele fruto, ou seja, se desobedecessem à palavra, certamente morreriam. Mas também o relacionamento com Deus, pois a pessoa que ainda não nasceu de novo está separada da vida. Efésios, capítulo 4 e versículo 18. Estando espiritualmente morta. Então, do momento que o homem, ele separa da vida com Deus, ele se depara a uma morte espiritual instantânea, porque a nossa vida, ela emana da palavra do Senhor nosso Deus. Quando uma pessoa ela deixa de orar, quando uma pessoa deixa de adorar a Deus, quando uma pessoa ela deixa de ler a Bíblia, ela vai se esfriando, e quanto menos imagina, ela está morta espiritualmente. Ela não tem mais o desejo de buscar a Deus, ela não tem mais o desejo de se reunir junto aos irmãos, e muitas das vezes começa a caminhar segundo o desenfriamento deste mundo. Vamos continuar. Veja a parábola que Jesus contou sobre o filho que voltou à casa do pai, parábola do filho pródigo. Em 2 versículos, Lucas 15, 24 e o 32, o Senhor usou estas frases, olha, estava morto e reviveu. Por que estava morto? Estava morto porque tomou uma atitude de sair para um lugar a qual ele mesmo sabia que não era correto e pegar a herança do pai,
ao ponto que nunca se viu de se dar uma herança enquanto o pai é vivo, né? A herança é dada quando a pessoa morre, mas o pai deu a herança, a parte do filho, e ele saiu, gastou dissolutamente e fez errado. Então, ele estava morto. E quando é o processo em que ele revive? É justamente o momento em que ele se arrepende, porque a Bíblia fala que ele cai em si, e através da fé, ele diz, vou à casa de meu pai, porque lá eu vou ser muito mais bem recebido do que aqui, aonde eu estou. Ainda que o meu pai faça de mim um dos seus empregados. Então, isso aqui nos faz entender que acerca da experiência do pecado, da causa, dos efeitos, né, do pecado, e nos faz compreender que quando o homem se arrepende, quando o homem ele põe em prática a sua fé, Deus o restaura daquela situação de morte e traz sobre ele a vida. E depois nós vemos aqui que o Filho de Deus, ele veio para dar vida, justamente o que estamos falando, uma vida que veio através da sua morte, da sua ressurreição, mas também que tem um ponto importantíssimo em tudo isso, que é justamente o arrependimento por parte do homem e a fé do qual deve ser colocada, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós entendemos que viver esta vida, né, em Cristo é uma dádiva de Deus. Nós entendemos que é uma manifestação do seu amor. Viver essa dádiva, ela inclui reconhecermos a fonte da vida, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E viver esta vida significa desenvolvermos um relacionamento de fé e um relacionamento de gratidão. Fé, tanto para obedecermos a palavra, em função do sacrifício que foi proposto, de tudo que Cristo fez para promover salvação à nossa vida. E segundo, vivermos uma vida de fé para todos os dias sermos gratos a Deus por este benefício que foi proposto na cruz do Calvário, onde nós entendemos pela teologia do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que ele não pediu nada em troca. Está escrito, Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E assim a gente termina aqui essa primeira parte da lição. Deus abençoe.